CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Ei, Marco, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Há poucos instantes, eu já apresentava os primeiros dados da enquete que nós lançamos no ar, né? É uma reflexão que a gente está fazendo aqui hoje, se você consome pensando no descarte. Patrícia, vamos atualizar com a presença do Marco aqui? Como é que está a votação? Vamos lá, Fernanda. No thread, 100% das pessoas dizendo que depende do que precisa. Agora, no nosso Twitter, temos 66% dizendo que sim, sempre compra ou consome alguma coisa pensando nos resíduos e outros 34% dizendo que não ligam para isso. Isso está dentro da gente, né? Eu acho que precisa de fazer um investimento em educação ambiental. É fundamental que o município se aproxime do consumidor, né? Acho que é fundamental essa questão da comunicação ambiental, Fernanda. Às vezes o município faz, mas divulga mal. Naturalmente, essa divulgação é importante de todos os eventos, as ações pontuais, que são eventos, e as ações processuais, que ocorrem o ano inteiro. Campanhas de coleta, né? Campanha Praia Limpa, que parou, tinha campanha Praia Limpa todo verão aqui em Vitória, em outros municípios, acho que precisa voltar. Nós precisamos refletir. O lixo você não está jogando fora, você está jogando dentro. O planeta, né? Você mora em que planeta? No planeta Terra. Então você acha que está jogando o lixo fora quando coloca na via. Você está colocando ele dentro da sua casa, chamado planeta Terra. Então nós precisamos cuidar da nossa casa, cuidar do nosso planeta. Então é muito importante a gente fazer essa reflexão, parar para pensar, principalmente nesses resíduos de uso único, de uso muito rápido, canudo, copo plástico, que a gente vai usar uma vez só e depois não usa mais. Pelo menos se você puder reutilizar esse copo no decorrer do dia, possivelmente, mas pode ter uma garrafinha, pode ter um outro utensílio para beber água, um copo de vidro que dura eternamente, inclusive pode ser reciclado infinitamente, o vidro, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, esse consumo exagerado gera muito resíduo. Mas os resíduos mais perigosos são os resíduos de uso único. Aquele recipiente que você usou, o canudo que você usa. Quantos minutos você usa um canudo? Para tomar um suco de laranja, suco de goiaba. É muito rápido. E depois vai para o lixo. Vai lá para o oceano. Né? Vai, de certa forma, causar danos às tartarugas, aos mamíferos em geral. No caso, né, as tartarugas são répteis, os mamíferos marinhos e outros peixes e outros animais marinhos que sofrem danos, muitas das vezes, irreversíveis. Nós temos toneladas e toneladas de resíduos nos oceanos. É aquele resíduo leve que é jogado na via, ele vai para a galeria. Quando ele não entope a galeria, ele chega no canal. Do canal ele vai para o mar, ele vai para o oceano e, consequentemente, ele causa danos ao meio ambiente, liberando microplástico, liberando resíduos tóxicos, altamente tóxicos, que vão contaminar os corais, que vão contaminar o fitoplâncton, que vão contaminar os peixes. É dentro da cadeia alimentar e vai chegar depois no homem. É o efeito bumerangue. Bumerangue é aquele brinquedinho australiano, se não me engano, que você joga e ele volta para você. Então, aquele dano que você causa à natureza volta para você mais cedo ou mais tarde. Não é, Fernanda? E como volta, né? Olha as nossas enchentes de agora. Pois é, muito rápido. E hoje eu queria até pedir o Adalberto, depois, para dar uma olhada, o Google Maps, se você entrar no Google Maps e lá no digitar coleta de recicláveis perto de você, eu quero lá especificar coleta de pilhas e baterias. Lá no Google Maps você vai ter o ponto perto da sua casa. Pessoal que gosta de tecnologia, vamos entrar no Google Maps, você entra lá, digita coleta de roupas usadas, coletas de pilhas e baterias, coletas de medicamentos. Você vai ter todos os pontos de coleta explicitados lá no Google Maps. Olha que bacana. Muito bom. É um bom serviço que o Google está prestando aí para a população. E o pessoal gosta de tecnologia, procure, você vai identificar um ponto de coleta perto da sua casa. Isso. Os municípios aqui da região metropolitana também nos enviaram aqui várias formas de coleta que a gente vai disponibilizar já já.
Vamos falar um pouquinho, então, da garrafinha eletrodoméstico. Como é que é a vida útil disso? Eu separei aqui alguns para a gente destacar. Os resíduos orgânicos, de 1 a 3 meses. Agora eles estão usando tecnologia, Fernanda. Você tem aí algumas compostagens industriais, onde eles usam enzimas com bactérias que digerem aquela matéria orgânica, estão produzindo composto em até 60 dias. Estão acelerando o processo da transformação do resíduo em adubo orgânico. Olha que bacana. Muito bacana. Então, a tecnologia do bem. E também nós temos aí guardanapos de papel de 2 a 4 meses. A gente usa tão rápido. Casca de frutas cítricas. Frutas cítricas é um problema sério, porque essa acidez mata as bactérias que digerem a matéria orgânica. Mentira. Alho, cebola, cascas de... Não são frutas, né? Mas laranja, mexerica, limão. Eles aceleram, eles acentuam a acidez no local e matam as bactérias que digerem a matéria orgânica. Então, atrapalha. Eu acho que teria que ser específico. Tem uma grande empresa de suco em São Paulo que está transformando os resíduos em gás, em metano. E está montando uma usina de captação desse gás, inclusive contribuindo para a diminuição dos efeitos climáticos do planeta, e vai receber ainda em crédito de carbono. Além de produzir metano, vai receber crédito de carbono, que ela vai certificar. Coloquei papel e derivados, papel comum 3 a 6 meses para decompor. Mas vamos reciclar. Jornal, de 2 a 6 semanas. Papelão, 6 meses a 1 ano. Filtro de cigarro. Gente, por favor, primeiro parem de fumar. 2, o filtro de cigarro de 5 a 10 anos. Aquela guimba de cigarro que queima os pés, que polui as praias. É muito importante que a gente, primeiro, pare de fumar, mas caso você é um fumante que não consegue parar, dê um destino apropriado à sua guimba de cigarro, porque ela é sua, pertence a você. Você é o responsável pela sua guimba de cigarro. Não jogue nas vias públicas. O plástico, eu separei alguns aqui também. Ó. Sacola plástica comum, mais de 400 anos. Garrafa PET, mais de 400 anos. Copo descartável de 200 a 450 anos. Olha o canudo, cerca de 200 anos, Fernanda. Meu Deus, a gente não está nem aqui para ver se ele foi já dissolvido ou não. Pois é. Vamos para o Repórter CBN. Um minutinho a gente volta com mais participações. Ó, gente, já estamos aqui de volta com o nosso CBN Vitória. Quarta-feira, dia de meio ambiente e sustentabilidade. A gente está falando aqui sobre a vida útil, né? Do que a gente compra, leva para casa e quanto tempo que esse produto, ele demora para poder ser absorvido pela natureza. De garrafinha, eletrodomésticos, tem coisas aqui que a gente nem imagina, outras que a gente já sabe, como, por exemplo, canudo, 200 anos. A gente vai estar nem aqui para saber se... É verdade. Né? É verdade, não há necessidade de usar canudo. Né? O canudo foi uma forma que é encontrada para dar conforto ao cliente. Esse conforto gera um desconforto ao meio ambiente. Então, melhora a vida do cliente, facilita, mas gera um desconforto e por muitos anos, 200 anos, né, Fernanda? Então, a gente tem que refletir sobre isso. Não há necessidade de você usar canudo. Deixe o canudo de lado, rejeite. Recuse, muito obrigado, agradece, inclusive oriente o lojista que ele pode ter canudo orgânico. Canudo hoje tem canudo de bambu, tem canudo de papelão, de papel reciclado, tem canudo que vai se decompor de fécula de mandioca, de amido de milho. Quer dizer, você tem canudos que podem ser utilizados, que eles vão se decompor lá na natureza. Eu nada contra, a gente não pode ser radical. Agora, esse canudo de plástico, por favor, não utilize mais. Vamos fazer um pacto do bem aqui. A partir de hoje, não vou mais utilizar canudo de plástico. Recuse, rejeite, oriente as pessoas que estão ao seu lado, seus familiares. Então, é muito importante. E nós temos também, Fernanda, o vidro. O vidro, você pode reciclar ele infinitamente. Nós temos essa política do vidro aí da garrafa, essas garrafas long neck, que é um problema sério, que ela era uma briga contra o alumínio, e as fabricantes ganharam essa briga. Eles hoje têm direito a utilizar essa garrafa que ela não é temperada, então ela não aguenta altas temperaturas na reutilização, na esterilização. Então ela acaba acumulando
canais, acaba acumulando nos aterros sanitários e ela é eterna. O vidro, a garrafa é tempo indeterminado. Não tem como a gente determinar um tempo de decomposição de uma garrafa dessa. Então, o ideal é que os fabricantes tivessem pontos de coleta nos municípios e que os municípios tivessem trituradores. Ao triturar, você agrega valor ao vidro, ele volta para a fábrica. Ele pode ser reciclado infinitamente. A mesma coisa do PET. Os municípios, juntamente com os fabricantes e supermercados, têm que fazer um pacto do bem para triturar o PET separado por cores. Você agrega valores. Em Guarapari tem um grande triturador de garrafa PET. Todos os municípios deveriam ter. Porque você, além de agregar valor, porque ao triturar você vai ter melhor facilitar a embalagem e depois vai vender aquele pellets, né, aqueles pedacinhos pequenininhos de plástico, para o fabricante para novamente transformar em PET, camisa, garrafa e outros, né? Então são importantes, Fernanda. Nossos ouvintes estão falando sobre como que a gente produz lixo, né? O Franco está falando o seguinte, olha, eu passo em frente àqueles grandes condomínios e é muito, mas muito lixo, né? E geralmente a coleta, em alguns momentos, né, ela é feita todos os dias, outro 2 dias, né? Final de semana, por exemplo, ficam 2 dias de lixo acumulados, né? E recolhe na segunda. Aí ele diz o seguinte, eu passo 2 dias depois na frente, é a mesma quantidade, é assustador. O Valdir fala assim, olha, eu sou um grande defensor da educação ambiental nas escolas para a gente mudar a consciência do consumo, né? A Deoci, ela diz, todo o meu descarte é em pontos de coleta. Sempre que eu vou a reuniões também, eu levo minha caneca, eu uso consciente, né? Falar em canecas, todo mundo aqui tem a sua caneca, a sua garrafinha, né? Como que a gente elimina o plástico da vida, né? Isso mesmo, não dá para viver sem plástico. O plástico veio, depois da década de 50, para dar um conforto, qualidade. Porém, ele entrou na produção, na embalagem, eles foram fabricando diversos tipos de plástico e hoje nós temos uma quantidade, montanhas e montanhas de plásticos nos oceanos, nos terrenos baldios, liberando microplástico, liberando toxinas, resíduos tóxicos que acabam chegando dentro das nossas células. Então a gente tem que pensar que esse efeito bumerangue já está ocorrendo há muito tempo em relação ao plástico, ao microplástico. O Conselho Regional de Farmácia nos encaminhou aqui a seguinte informação, parceria, viu que legal. Dias 15 e 16 de abril, eles vão fazer um drive-thru de medicamentos para coleta. É o descarte de medicamento seguro. Isso. E o objetivo é conscientizar a população sobre a importância desse descarte correto do medicamento que venceu ou que não está mais em uso, viu? A ação acontece na sede do Conselho Regional de Farmácia, de 9 às 4 da tarde, os moradores podem se dirigir à sede do Conselho Regional de Farmácia, que fica em Jardim da Penha, fazer o descarte de forma rápida e segura, sem precisar, inclusive, sair do carro, tá? Eles serão recebidos pela equipe, né, do Conselho. O que eles estão recolhendo? Medicamentos vencidos, restos de comprimidos, de pomadas, de xaropes, de embalagens e cartelas. Todo o material será depositado em coletores e sacos específicos, conforme a exigência sanitária. E vai ter uma ação de coleta também acontecendo, na Multivix, em Cariacica, de 5h30 da tarde às 7 da noite. No Centro Universitário Salesiano, de 9 às 18, no Forte São João. Na Faculdade Anhanguera, que fica em Guarapari, de 2 da tarde às 10 da noite. Na Favi, que fica no Barro Vermelho, de meio-dia às 5. Na Universidade de Vila Velha, durante os demais diferentes pontos dos dias 22 e 23, de 9 às 20. Então, olha, tem muito lugar que está aderindo à campanha de coleta. Mas o drive-thru, então, gente, é dias 15 e 16 de abril, de 9 às 16. É a Avenida Anísio Fernandes Coelho, em Jardim da Penha. Passou de carro, entregou o medicamento, né? Isso aí. É muito importante porque esses medicamentos eles acabam chegando muitas das vezes no vaso sanitário e vão para a rede. Por exemplo, antibiótico, quando é jogado na rede, ele vai matar bactérias, inclusive do bem. Bactérias que contribuem para a natureza, que contribuem para a reciclagem, para a decomposição. São as bactérias decompositoras. Então, o antibiótico, ele também vai selecionando superbactérias quando ele é jogado no meio ambiente. E essas superbactérias, muitas das vezes, são danosas à saúde do próprio homem. Então, parabéns ao Conselho Regional de Farmácia. Pouco tempo atrás, numa farmácia, eu mandei uma foto para você de um coletor de medicamento. Eu acho que as farmácias precisam colocar esses coletores na frente.
treinar seus funcionários para orientar, né? Toda vez que ele não pede o CPF toda vez, que nem sei se é legal, mas pede o CPF, também pode orientar, fala assim, se o senhor tem remédio vencido em casa, o senhor não quer trazer? A nossa rede recebe aqui de braços abertos, depois manda para o conselho, manda para reciclagem, para o fabricante recolhe e leva para um aterro sanitário próprio, mas geralmente é incinerado, vão para incineradores apropriados. Então, isso medicamentos precisam ser... Não podem ser jogados no lixo nem na privada, né, gente? De jeito isso está nenhum. Contaminando os rios da gente, a gente está tomando antibiótico dos outros. Pois é, e outra coisa, selecionando superbactérias. Bactérias daqui a pouco não tem mais antibiótico para tratar determinado tipo de bactérias. Então, é muito importante. Parabéns ao Conselho Regional, mas vamos ampliar essa campanha, Conselho. Faça um treinamento nas farmácias, ofereça esse treinamento para os farmacêuticos, para os funcionários das farmácias, porque tem muita farmácia aqui na Grande Vitória, e essa orientação ele pode dar ao consumidor. O consumidor vai gostar, vai mostrar, a farmácia vai mostrar responsabilidade ambiental e até com a saúde do consumidor. É isso. É muito importante. Ó, gente, lá no site da CBN, eu estou deixando também como funciona a coleta seletivas e o ecoponto, tá? De recolhimento de resíduos em cada município aqui da Grande Vitória. E eu vou prometo aqui, vou passando por essas informações ao longo do programa. Você também vota na enquete, se você compra pensando no descarte. Patrícia, ninguém compra pensando no descarte? Olha só, a maioria, Fernanda, 50% dizendo que sim, sempre compra ou consome alguma coisa pensando no resíduo. Empatados agora com 25%, aqueles que até pensam, mas depende do que precisa. E aqueles que dizem que não liga nem um pouco para isso. É isso. Obrigada, Marco. Até a próxima. Eu que agradeço. Semana que vem a gente continua a série. Eu posso depois citar outros tipos de resíduos. Nós vamos falando sobre os resíduos, então a gente pode ir orientando, né? E agradeço muito a todos os ouvintes da Rádio CBN. A participação dos nossos ouvintes, ela é fundamental, tanto nas redes sociais, quanto no momento que a gente está aqui. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.